O ambiente do É o Bicho de hoje está bem caseiro. Isso porque vamos trazer várias dicas de como poder adotar um gatinho e tratar e preparar o ambiente para a chegada deste felino. A personalidade forte dos gatos é definida pelo comportamento arisco que eles têm e ao preservar um espaço próprio, mesmo que este local seja o do tutor. Mariana é advogada e optou por escolher o Cosmo, um gatinho que tem carinha de mal-humorado. Ele tem uma personalidade muito peculiar, o Cosmo, ele praticamente é um Garfield, ele só tem a cor branca ao invés de ser laranja, veio a cor errada. E ele é um gato muito acomodado, não tem uma dificuldade de interagir com os brinquedos, então com ele a gente tem uma dificuldade a mais para que ele tenha interação com os objetos que a gente coloca na casa. A Martina foi a nossa segunda gatinha, a gente já tinha o interesse de que houvesse uma companhia para o nosso primeiro gato, o Cosmo, e uma conhecida nossa comentou que dentro de uma clínica veterinária lá em São Paulo, tinha aparecido uma gatinha que precisava de um lar. Então a gente, mais do que rapidamente, falou, vamos trazer, mas antes de trazer para casa, a gente pediu para fazer testes, os testes de precaução para verificar se não tem nenhuma doença, principalmente a FIV e a FeLV. Dando negativo resultado, nós fomos até São Paulo buscá-la de carro. Então foi uma viagem muito interessante, porque a gata tinha praticamente 2 meses, veio no carro no meu colo, não queria ficar de jeito nenhum na caixinha. Então nós trouxemos para cá e logo já fizemos a socialização com o Cosmo, que demorou ali mais ou menos os seus 15 dias até que tudo normalizasse. Depois já de 2 anos veio o terceiro integrante, que é o Túlio, é o gato laranja. Ele é muito bonzinho, tem uma personalidade muito sociável, principalmente com novas pessoas que chegam na casa. E com ele, a socialização com humanos é muito facilitada, mas com os 2 gatos ela foi bastante demorada, se comparado com a socialização da Martina com relação ao Cosmo. Com o Túlio foi praticamente 1 mês até que eles conseguissem interagir sem que houvesse alguma intercorrência. Dentro dessa socialização, nós tivemos a inusitada ideia de vamos dar um banho nele para verificar se sai o cheiro. E aí depois que a gente deu o banho, que aí começou a ter uma socialização mais amistosa, vamos dizer assim. Então, essa foi a história dos 3. Hoje vivem os 3 amigavelmente, se adoram, não tem brigas em casa, então tudo em paz. Mas antes de trazer um gato para casa, é muito importante preparar o ambiente para que ele se sinta seguro e confortável. A coisa mais importante que a gente tem que pensar é sempre na segurança. Então, se você vai ter um gato, primeiro, se é apartamento ou se for casa, toda telada, para evitar que os animais tenham acesso à rua. Isso é um ponto fundamental. E depois adaptar a sua casa para o gato. Então você precisa deixar água disponível em vários locais da casa, porque o gato ele tem o hábito de tomar pouca quantidade de água fracionada ao longo do dia. Água fresca, água limpa, tem várias opções de fontes, de bebedouros diferentes. Sempre longe da ração e longe da caixa de areia. Isso também é muito importante porque o cheiro da água vai influenciar. Então, se ela está próxima da ração ou próximo da caixa de areia, ela estiver com algum tipo de odor, ele não vai tomar água. Então, é muito peculiar. Alimentação também é importante a gente entender se é um filhote, se é um adulto, se é um idoso, se ele tem alguma restrição alimentar, se ele faz algum tratamento para obesidade, por exemplo, que é algo muito comum. Então, usar o produto adequado e, de preferência, sempre uma mistura entre o alimento seco e o alimento úmido ou semiúmido. Porque quanto mais a gente pensar na hidratação dos gatos, melhor e a gente previne problemas renais. Então, não só água disponível dentro da casa, mas também alimentação úmida e semiúmida associada à ração seca também é muito importante para os gatos. Nós não temos tanta disponibilidade para gatificar com grande extensão a casa. O que a gente fez nesse sentido? Brinquedos pelo chão, caixas, que eles adoram, arranhadores. Então, todas as formas de gatificar a casa com objetos que façam eles empreenderem um tempo, conseguir se distrair, conseguir se divertir e desviar a atenção dos objetos que a gente gostaria que eles não danificassem, por exemplo, o clássico sofá, arranhar a cama, são todas questões que
trazem para eles essa atenção. A preferência dos felinos pela crocância da ração é tão conhecida que já se tornou um fenômeno na internet. Porque eles têm o olfato e o paladar muito apurado. Então, por isso que a gente sempre coloca a ração em pouca quantidade, que é onde ela fica aberta no ambiente, e quando você vai guardar, várias marcas já vêm com um zipzinho na própria embalagem, ou então que você possa colocar num pote fechado, bem lacrado, para que ela não perca tanto o odor quanto o sabor. Né? Então, por isso você precisa colocar sempre pouca quantidade ao longo do dia, para que ele come e aquela ração não fique exposta, porque ele realmente não vai comer mais. Por isso que é importante fazer essa mistura entre ração seca e úmido, semi-úmido e sachê, desde filhote, porque também se você não faz essa adaptação, depois do gato adulto que nunca teve contato com sachê ou alimento úmido, ele também pode não querer. E é importante para a alimentação dele, para a nutrição e para a hidratação. Então, desde filhotinho, você acostumar ele com secos e úmidos. Já não é mais uma grande preocupação para o tutor, que precisa ficar o dia todo fora de casa. Isso porque hoje existem várias opções de comedouros para os animais. Depende da rotina do tutor. Se ele sai de manhã, sabe que vai voltar no final do dia, o gato provavelmente já vai esperar ele colocar a comida de manhã cedo, né? Então já vai te acordar para você alimentar ele. Você coloca a quantidade que vai ser suficiente até o final do dia e quando chegar à noite você vai colocar comida fresca. Existem também alimentadores automáticos, né? Então isso facilita que você consegue programar a hora que ele vai sair com a comida e ao longo do dia ele tem comida fresca já que você não está em casa, nessa reposição. Mas se não for o caso, você coloca de manhã e coloca de noite quando você chegar. Os gatos são animais que prezam pela higiene. Por isso, o pote da ração precisa ficar em um local tranquilo e limpo. Mariana driblou toda a dificuldade de horários para a alimentação através da tecnologia. A gente tem um controle do quanto eles comem de ração, eles têm o alimentador automático. Então a gente dividiu as porções por horários para que eles possam ter pequenas porções durante o dia. A gente acompanha isso com a câmera que a gente instalou. E a gente vai voltar para casa só lá para 7, 8 horas da noite, que aí a gente volta, tenho contato com eles e aí eu mesma consigo dar a ração para eles e a gente tem esse momento nosso juntos. Além da alimentação, é muito importante estar atento às vacinas. Lembrando que gatos doentes não podem ser vacinados, pois a vacina pode provocar uma piora do quadro clínico do animal. Felinos costumam não apresentar sintomas claros e somente o médico veterinário é capaz de fazer esse diagnóstico. A gente tem todo um protocolo vacinal, tá? Desde o filhote até os animais adultos, protegendo contra as principais doenças e raiva também. Então é sempre importante consultar o médico veterinário para que a gente faça todo o protocolo de acordo com a idade do animal e as vacinas que ele já fez anteriormente, toda essa manutenção. Inclusive tem o exame de FIV e FeLV. Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que seria esse exame. Muita gente ainda, mesmo o tutor, não conhece. É importante, principalmente quando você vai adotar um gato e se você já tem outros gatos em casa, antes de fazer essa adoção ou essa socialização, que você procure o veterinário e faça o exame de FIV e FeLV, porque é uma doença extremamente contagiosa e se é um gatinho de rua, um gatinho adotado e você não tem esse exame negativo e ele tiver a doença, ele pode ter a doença, mas não apresentar sintomas da doença. Então você acha que ele é saudável, mas ele tem a doença incubada e ele vai passar para os outros gatos da casa. Então é sempre importante você fazer o exame com o veterinário, deu negativo, aí sim você pode fazer a introdução dele em casa. Mesmo com toda a gatificação, a castração continua sendo uma importante medida para evitar a procriação descontrolada e ajudar a prevenir diversas doenças, entre elas o câncer. A questão não é só reprodução, né, doutora? Não, é saúde. É muito preconizado a castração não só de gatos, de cães também, mas gato é primordial, tanto macho quanto fêmea. Então, independente do acesso que ele tem à rua, que é o ideal não ter, ou de você ter intenção de cruzar ou não, você precisa castrar. Você previne N problemas para a fêmea, para o macho, problemas de próstata, piometra, enfim, N doenças que vão acontecer ao longo da vida se eles não são castrados. Então, a castração é algo extremamente preconizado na veterinária. A depressão é uma doença que não afeta apenas seres humanos, mas também os gatos. E mesmo com a fama de serem independentes, eles são muito sensíveis e reativos a mudanças e situações inesperadas. Claro que é menos, o gato fica mais sozinho
sono muito mais fácil, né? Se adapta melhor ao ambiente tranquilo, os tutores que saem de manhã voltam de noite, o gato passa o dia sozinho em casa tranquilamente, mas o ideal é que você faça toda a gatificação da sua casa. Então, arranhadores, brinquedos, tudo que você puder deixar de interativo para o gato. Existem difusores de tomada que são feromônios para que o ambiente, a gente não sente esse cheiro, mas o ambiente com esse feromônio acalma os gatos, até para a socialização de um novo gato em casa é importante. Uma música ambiente, porque eles também se incomodam muito com barulho muito alto. Então, se você puder deixar um rádio, uma televisão com uma música ambiente, alguma coisa bem tranquila, hoje vários canais oferecem isso, né? Você pode colocar também para eles ficarem sossegados. Então, uma proteção, hoje tem arranhadores, por exemplo, para o braço do sofá. Porque às vezes o tutor não gatifica a casa e começa a reclamar, ai, meu gato está arranhando o meu sofá, meu gato arranhou minha cadeira, mas você também não ofereceu distração para eles. Outra coisa legal são nichos que você pode pôr nas paredes para que eles possam escalar, subir, né? Toquinhas que eles possam ficar intocados, caixa de papelão para eles brincarem. Tudo isso você promove a distração do ambiente para o gato e ele fica ainda mais tranquilo sozinho. A gente costuma unir todos os brinquedos pequenos dentro de um lugar, chama brinquedoteca dos gatos, fica embaixo da nossa cadeira da sala. Chega um determinado momento do dia que eles resolvem brincar com todos os brinquedos, espalham todos eles pela sala e depois que a brincadeira termina, mais ou menos uns 5 minutos, porque ela dura muito rápido, a gente recolhe todos esses brinquedos. Em termos de proteção da casa, antes de a gente adotar nosso primeiro gato, nossa casa não tem sacada, mas tem as janelas. Então a gente telou todas as janelas para que não tenha nenhum risco de queda. Mesmo a gente estando no segundo andar, é importante que essa proteção aconteça. E, inclusive, quando a gente adotou o primeiro gato, ele era pequeno, então havia um receio de que o gato passasse pelo meio da tela. Mesmo você tendo a tela, gato, se passar a cabeça pelo buraquinho da tela, o resto consegue ir também. Então, essa foi uma preocupação nossa também enquanto eles são filhotes. O mercado pet oferece muitas opções de distrações, como arranhadores, penas, bolinhas e o famoso catnap. Ótima opção para diminuir o estresse e a ansiedade. Esse amor incondicional que a gente tem por eles e que eles têm por nós faz com que nós do mercado pet a gente corra cada vez mais para desenvolver produtos para realmente retribuir todo esse amor e esse carinho que eles têm por nós. O catnip, ele é uma erva natural e é uma erva que os gatos gostam muito de se esfregar, de acalmar, de brincar. Então, às vezes você comprou um brinquedo novo, tem o catnip líquido, tem o catnip própria, a ervinha mesmo, para você colocar no brinquedo para ele brincar, para ele interagir. Essa interação é importante. Por mais que o gato ele seja um animal que vive bem sozinho, que não precisa de tanta atenção quanto o cachorro, essa troca é importante, faz parte. Ele quer atenção, você chega em casa, ele quer vir no seu colo, ele quer brincar. Então, toda essa interação que você puder fazer com ele, brincando, dando um petisco direto na boquinha dele, tudo isso é muito importante para eles também. Outro cuidado que o tutor deve ter é com a caixa de areia. O gato deve conseguir dar uma volta em torno do próprio eixo e não pode ser pequena demais. A recomendação é que você tenha pelo menos 1,5 caixas por gato. Parece até uma conta muito doida, mas a gente sempre faz esse arredondamento para 2 caixas por gato e assim vai. Para quê? Para que a caixa esteja sempre limpa. O gato ele tem o hábito, né? Porém ele não gosta de usar caixa suja e aí provavelmente ele vai fazer fora da caixa porque a caixa estava suja. Às vezes você passou o dia inteiro fora de casa, muitos gatos uma caixa só não vai dar conta. Então pensem sempre nessa conta de pelo menos 1,5 caixas por gato. Tenho 2 gatos, então tenho 3 caixas e assim vai. E o ideal é que você coloque pelo menos 5 centímetros de areia dentro da caixa, o granulado que você escolheu, né? Hoje a gente tem opções de granulados biodegradáveis, que podem ser descartados no vaso sanitário, que não dão cheiro de xixi e cocô pela casa, isso também é muito importante. Então hoje em dia você já tem areias muito mais modernas para facilitar a limpeza. Tá? Mas é importante essa camada de areia para o gato conseguir cavar e cobrir o xixi e o cocô dele, né? E aí você faz higienização pelo menos de manhã e de noite. O que eu acho legal de apontar, já que a gente falou nessa parte da higiênica, é que gatos não transmitem doença para mulheres grávidas. Porque tem muita gente que, engravidei, tenho um gato, vou doar meu gato, posso ter alguma doença. Isso não existe mais, né, doutora?
Não, isso não existe, a não ser que seu gato já tenha uma toxoplasmose, por exemplo, alguma coisa inerente. E aí a única questão é tomar cuidado na higiene da caixa. Uma luva, colocar uma máscara, mas é só se seu gato já tiver alguma doença que você já sabe, como essa que eu dei o exemplo, né? E aí você vai se prevenir para limpar a caixa de areia, mas o gato não vai transmitir nenhuma doença nem para mulheres grávidas ou crianças, muito pelo contrário, o convívio de crianças com animais é extremamente saudável. E se você pensa em uma amizade entre gato e cachorro, é preciso ter paciência e atenção. Essa socialização, ainda mais se você tem cão e gato. Muitos tutores têm cachorro em casa e vai adotar um gatinho, a criança gosta de um gato. Então você precisa fazer essa socialização, tá? Começando pelo odor, então pegar um paninho, uma caixinha, alguma coisa que teve contato com o gato, apresentar para o cachorro e vice-versa. Manter as unhas do gato sempre cortadas, para caso exista alguma brincadeira exacerbada, não machuque o cachorro ou não machuque outros gatos ou não machuque uma criança. É muito fácil cortar as unhas do gato, né? Pode até levar no veterinário ou num banho em tosa, mas você consegue cortar em casa, manter sempre a paradinha para evitar acidentes e fazer essa socialização aos poucos. Então, depois do contato do olfato, que é muito apurado, tentar colocar eles em contato através de uma porta de vidro, algo do gênero, para que eles se vejam, mas ainda não se toquem. E aos pouquinhos você vai fazendo essa introdução. E lembrando do feromônio que eu falei de tomada, que é muito importante para acalmar o ambiente, tanto para o cão quanto para o gato. E aí você consegue conviver tranquilamente. A primeira coisa de ser mãe de pet é que eu adoro. Então eu recomendo muito para todas aquelas pessoas que ainda estão inseguras para adotar um pet. Isso muda muito a sua rotina de uma maneira positiva, porque você tem esse carinho, essa vontade de cuidar e ver que eles estão desfrutando da sua companhia, desfrutando de todas as mudanças que você faz para que eles tenham um ambiente mais confortável.